E aí, galera, vamos agora, continuando falando sobre, a saga estadunidense. Vamos falar de independência dos Estados Unidos da América. Como eu falei para vocês, algumas questões cronológicas que é difícil a gente trabalhar em história, porque a gente acaba fragmentando esses momentos, porque a gente acabou de falar agora de Revolução Francesa, né? E a gente volta no tempo porque uma das coisas que serviu para a Revolução Francesa foi a própria questão da independência dos Estados Unidos, né? O que a gente vai falar daqui a pouco de Guerra dos Sete Anos. 1776, dia 4 de julho, um dia muito importante, feriado muito comemorado pelos Estados Unidos, né? Tem aquela velha brincadeira, até que fala nos Simpsons lá, que aquela lei, por exemplo, da arma, né? Que para que o rei da Inglaterra não venha aqui dominar a gente, porque essa é toda o contexto que a gente vai falar agora da independência dos Estados Unidos. Outra coisa, sempre brincando, né, falando que eles que se auto-intitulam continentais americanos, né, na verdade são estadunidenses, americanos somos todos nós, mas quando interessa a eles, todos nós somos americanos, quando não interessa, só eles são americanos. Mas vamos que vamos, é o que importa. Bem, primeiro fator importante para a independência dos Estados Unidos foi a Guerra dos Sete Anos. E qual o link da Guerra dos Sete Anos? Lembrando que as 13 colônias britânicas elas eram só o litoral ligado ao Oceano Atlântico, como parecido um pouco com as capitanias hereditárias do Brasil, do Tratado de Tordesilhas, é aquela parte muito ao litoral. Né? E a Guerra dos Sete Anos, na verdade, é um conflito entre Inglaterra e França pelos aqueles territórios que ficavam mais ao oeste. Né? Essa questão até dali numa região que havia um rio, que questões comerciais fluviais, de transporte fluvial, os ingleses vão lá e conquistam, conseguem vencer essa guerra e já começam a ter dominação sobre a região mais oeste das 13 colônias britânicas. Segunda questão é a relação de autonomia com a metrópole. Lembrando que a Inglaterra ela vivia depois das revoluções burguesas a Revolução Industrial, se transformando na grande máquina comercial do mundo, controlando todo o comércio, né? Cada vez o sistema capitalista burguês na Inglaterra cada vez mais rico e poderoso. Então não havia tanta preocupação com a colônia Estados Unidos, né? Que naquela época eram as 13 colônias britânicas. Essas colônias elas tinham uma certa autonomia econômica e política, negociavam com vários países, com várias nações, tinha até um comércio conhecido como comércio triangular. E é interessante a gente entender isso porque há um debate, uma discussão entre a colonização ibérica e a colonização anglo-saxônica. Né? Porque vai se falar que a colonização Espanha e Portugal vai ser só colonização de exploração, enquanto a colonização, né, lá do norte, da América do Norte, é mais uma colonização de povoamento. A gente viu que não é assim, a gente falamos aqui sobre a formação dessa colônia, dessas 13 colônias britânicas, mas a gente não vai ficar preso isso agora, né, porque a gente já falamos no outro vídeo. Mas essa relação de autonomia, ela existia principalmente porque havia um grande comércio interno, principalmente das províncias, dos estados do norte e do centro, né? E até o comércio do sul, ele tinha uma certa autonomia com quem negociava, por mais que grande parte do seu comércio era com a metrópole Inglaterra. A gente lembrar do mercantilismo, o pacto colonial ou colonialismo, que era uma das características desse sistema econômico, essa colônia ela fazia a complementariedade da economia da metrópole. Isso não acontecia com a questão das 13 colônias britânicas em Inglaterra. As 13 colônias britânicas elas produziam para si próprio, com um grande mercado interno, e até aquilo que trabalhava externamente não se preocupavam com a direção britânica. Né? E a Inglaterra, pouco preocupada com isso até aquele momento, porque ia de vento e pompa a sua economia. Só que, com a questão da Guerra dos Sete Anos, os gastos, né, dos ingleses vão fazer com que a Inglaterra comece a colocar uma carga de impostos sobre a colônia, quebrar um pouco dessa autonomia em cima dos impostos que vão ser colocados e também a própria questão do peso dos impostos, para fazer com que comece a criar uma insatisfação nesses colonos. Lembrando sempre que não havia interesse dos colonos, né, britânicos se tornarem independentes da Inglaterra. Não havia em nenhum momento interesse. Né, gozavam de autonomia econômica, de uma certa autonomia política
estavam também em crescente prosperidade. Então não havia, né? E agora de olho nas regiões conquistadas pela Inglaterra mais a oeste, isso é uma expectativa de expansão. Tudo isso fazia com que, na verdade, não havia uma ideia de quebra de cordão umbilical com a metrópole. Mas, diante do que vai acontecer depois, começa-se a insatisfação desses colonos. A primeira lei é a Lei do Açúcar, em 1764. Essa lei também é sobre seda, vinho e sobre outros produtos. O açúcar aqui porque é o produto principal de consumo. Em 1765, a Lei do Selo. Obrigatoriamente, todos os documentos na colônia agora tinham que ter o selo britânico e que era pago impostos à Inglaterra sobre isso, né? Depois, em 1773, a Lei do Chá. E a Lei do Chá, apesar de ter produção de chá interno, não poderia mais produzir, é proibido, e agora teria que ser comprado uma empresa, uma companhia em que era dado o monopólio desse produto na Inglaterra. E em cima disso, né, o que vai acontecer também? Em cima disso tudo, vai ter um episódio muito famoso, numa festa de Boston, em que alguns colonos vestidos de indígenas, eles derrubam toda uma carga de chá de um navio. E isso vai criar um constrangimento e um conflito com a metrópole muito forte. Tanto é que logo após o parlamento, no ano de 1773, 74, perdão, vai criar as leis intoleráveis, um ano depois da Lei do Chá, porque é uma resposta forte, firme, sobre a colônia, dizendo que quem manda é a metrópole, né? E entre algumas dessas leis intoleráveis vai ser fechado o porto de Boston até que eles paguem a carga de prejuízo do chá britânico. E outra lei também muito forte, intensa sobre isso, é que vai ter um efetivo militar britânico dentro das 13 colônias britânicas, pago pelos colonos, né? Os colonos teriam que pagar alguém para vigiá-los, para dominá-los, né? A conta ainda era deles. Então, com toda essa carga de impostos e mais essas leis intoleráveis, fica insustentável o diálogo entre colonos e a metrópole. E aí sim começa esses colonos a se organizarem. Em 1764, no mesmo ano, tem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em que começa a ter respostas a produtos ingleses e algumas respostas, né, a toda essa condição de colônia e metrópole. Só que o rompimento ainda há uma discussão. O Sul, por exemplo, não prefere não romper, tem medo até de revoluções, né, como no Haiti, revoluções de escravos, né, revoltas de escravos. Há toda uma preocupação também com a questão, porque esse comércio do Sul ainda vivia muito da metrópole, algodão, né, para as empresas, as indústrias têxtil da Inglaterra, mas o Norte já começava a cogitar, né, o rompimento com a metrópole. E aí, no ano de 1775, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, não tem mais jeito. É feita a Declaração da Independência, né, um dos redatores, o Thomas Jefferson. E aí, de fato, vai ter a Declaração da Independência. Importante a gente entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, é que apesar da independência, você vê que aqui no segundo congresso que é feito o documento, né, para a declaração, um documento de rompimento com a Inglaterra, em 4 de julho de 1776, que é feita a declaração, de fato, a partir dali, rompe-se totalmente colônia e metrópole, mas só em 1783 que a Inglaterra vai reconhecer a perda das 13 colônias britânicas, que agora vai se transformar nos Estados Unidos da América, um novo país republicano. Outra questão, que essa primeira Constituição americana, que vai vir junto com a Declaração da Independência, ela vai ter muitos avanços com muitos ideais iluministas. Só que a gente não pode esquecer sobre algumas características dessa Constituição. Primeiro é a questão da cidadania. Nessa cidadania não está incluída nem negros, tá? Não estamos falando só de escravos, não. Negros forros também como escravos, nem também indígenas, que são os nativos dos Estados Unidos, tá? Que na verdade não é reconhecido nem no documento, nem como se fosse existente, né? Parece que os indígenas aqui são tratados como meros animais irracionais, porque eles não estão nem na questão do exceto, né? E outro grupo são as mulheres, né? Que também a gente vê nas próprias revoluções europeias
que a mulher ela tem um enfrentamento para conseguir essa cidadania dela. É um caminho muito grande a ser trilhado ainda. Então, esses são os primeiros entendimentos de a gente entender dessa formação da independência dos Estados Unidos da América. A independência estadunidense ela vai ser extremamente importante para a Revolução Francesa, né? Não só pela questão econômica, em que os franceses vão apoiar a independência, vão apoiar os colonos na luta contra a metrópole. Aí vai gerar toda aquela dívida que vai ser um dos, né, os problemas que a monarquia vai enfrentar até a Revolução Francesa, como também vai se transformar num caminho de independência para toda a América. E os Estados Unidos ele vai tomar esse posicionamento desde o início, de construir uma ideia de América para os americanos. Por isso que eu falei que quando convém a eles, todos nós somos americanos, né? E isso vai ser uma construção, né, importante. Outra coisa que a gente entender, que é legal a gente compreender isso, até hoje o Canadá, por exemplo, apesar de se tornar independente, a Austrália, eles pertencem à comunidade britânica no mundo, né? Tem um acordo político e toda uma instituição que organiza todos esses países que pertenceram ao Reino Unido, que ainda tem ligações, né, com a comunidade britânica. E os Estados Unidos? Fora disso, gente. Os Estados Unidos está totalmente fora disso. Por quê? Os Estados Unidos, a independência foi com guerra, com confronto, diferente da independência desses países. Então, essa construção ela ficou muito forte, enraizada, vocês podem ver nos filmes, como até nas animações e até nas brincadeiras dentro dessas animações, das piadas, como se a Inglaterra, ela que na verdade fosse uma colônia dos Estados Unidos, né? Como se os Estados Unidos fosse o cabeça disso aí. Mas isso aí é outra discussão, né, que a gente não cabe aqui, só para a gente ter uma curiosidade, entender isso, né? Então, tá aqui, independência dos Estados Unidos. Vamos que vamos. Isso vai influenciar principalmente as independências da América Espanhola e a do Brasil. Um abraço, fiquem com Deus.